Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um estudo acadêmico que revela uma realidade que pouca gente conhece no futebol brasileiro: a vida do árbitro. Vamos analisar o que acontece quando a pessoa com a autoridade máxima dentro de campo, na verdade, não tem poder nenhum fora dele. Pensa bem, com o apito na boca, cartão no bolso, o árbitro é a autoridade máxima, inquestionável durante os 90 minutos. Um gesto, uma decisão e pronto! O destino de um jogo inteiro, de um campeonato, pode mudar completamente. E é aqui que o paradoxo começa. Essa figura, que parece ter um poder absoluto, quando o jogo termina, se encontra numa situação bem diferente. A grande pergunta que guia essa análise é: toda essa autoridade se traduz em direitos e proteções na vida profissional? A resposta, olha, é surpreendente. Vamos começar a nossa análise focando no tema central que o estudo revela. Apesar daquela autoridade toda que a gente vê em campo, os árbitros enfrentam uma impotência sistêmica fora dele. Essa frase do Belmiro, um ex-árbitro, resume perfeitamente a contradição. Eles não têm um contrato de trabalho, não têm carteira assinada, mas na prática precisam obedecer a uma hierarquia super rígida. É tipo uma relação de chefe-funcionário, só que sem nenhum dos direitos de um. Tá, mas como é que essa situação se tornou legalmente possível? Vamos dar uma olhada agora na parte jurídica, na lei que acaba criando esse cenário tão precário para os árbitros aqui no Brasil. Antes de continuar, é muito importante a gente entender esse conceito aqui: precarização do trabalho. Isso não é só sobre ganhar pouco, não. É um processo que tira a segurança, a estabilidade, os direitos e deixa o trabalhador totalmente vulnerável. E é exatamente isso que acontece com os árbitros. Aqui fica bem clara a contradição, né? No papel, legalmente, o árbitro é um autônomo, um prestador de serviço. Mas a realidade do dia a dia, como o estudo mostra, é outra. É de um empregado que é obrigado a seguir horários de treino, ir em reunião e, se não fizer, sofre punição da federação. É uma subordinação total, só que mascarada por um nome bonito. O ponto central da armadilha está aqui. Existe uma lei de 1998 que proíbe o vínculo empregatício. Com isso, as federações economizam uma grana, né? Não precisam pagar FGTS, INSS. E o mais chocante é que, segundo a própria CLT, a legislação trabalhista, os árbitros cumprem todos os 4 requisitos para serem considerados empregados. Mas essa lei específica do esporte passa por cima de tudo e simplesmente ignora essa realidade. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como que essa subordinação funciona no dia a dia? Quais são as ferramentas que as federações usam para manter esse controle total sobre os árbitros? Essa declaração do Lucas, outro ex-árbitro, é muito forte. A palavra ditadura descreve uma relação onde não existe diálogo, não existe reivindicação. Ou a pessoa obedece ou ela está fora. Simples assim. Não tem meio termo, não tem negociação. E os mecanismos de controle são bem concretos. O mais famoso e o mais temido é a tal da geladeira. Errou no jogo, reclamou de alguma coisa, a pessoa pode ficar meses sem apitar e, consequentemente, sem receber R$ 1. Isso cria o que o estudo chama de cultura do silêncio, onde abrir a boca é basicamente um suicídio profissional. Tudo para que as federações mantenham o poder total. E olha que perverso. O sistema acaba jogando os próprios árbitros uns contra os outros. Como não tem vaga para todo mundo e a grana vem da escala dos jogos, a competição é simplesmente feroz. Nas palavras do Reinaldo, o colega de profissão vira um adversário. E essa desunião, claro, impede qualquer tipo de organização ou luta por direitos. Bom, a gente já viu a estrutura da lei e os mecanismos de controle. Mas e qual é o impacto disso tudo na vida das pessoas por trás do apito? Vamos dar uma olhada no custo humano desse sistema todo. Esse slide aqui mostra a rotina que o Jairo descreveu. É a tal da dupla jornada. A grande maioria dos árbitros precisa ter um emprego formal para se sustentar e aí tem que encaixar todas as exigências da arbitragem, treinos, reuniões, viagens, no tempo que sobra. É uma rotina que leva qualquer um ao esgotamento físico e mental. E aí a gente vê um número desses, R$ 6.500. Esse é o valor que um árbitro do quadro da FIFA ganha por apitar um único jogo na primeira divisão do Brasileirão. É um valor alto, não dá para negar. Pois é, mas como o próprio Reinaldo fala, esse dinheiro todo não quer dizer segurança. É um bico. A pessoa pode ganhar bem hoje e amanhã, por qualquer motivo, ser afastado, ir para a geladeira e não ganhar mais nada. Não tem férias, não tem 13º, não tem estabilidade nenhuma. A grana pode ser alta, mas o risco é total. E a vulnerabilidade não é só financeira, ela é física. Esse relato do Túlio é
chocante. Imagina ser agredido em campo por jogadores e sentir que precisa continuar o jogo num ato de coragem, como ele mesmo diz. Isso só mostra a falta de proteção e o nível de pressão que eles sofrem. Chegando ao fim da nossa análise, os pesquisadores resumem as descobertas de um jeito bem forte usando uma metáfora do próprio futebol. O placar final é uma derrota de lavada para os árbitros. E aqui está o placar: 7-0. 7 categorias que definem essa precarização toda. Desde a falta de investimento na formação deles, passando pela competição interna que impede a união da classe, o poder absoluto das federações, a jornada dupla de trabalho, até as punições e a exposição constante à violência. É um sistema que esgota essas pessoas em todos os sentidos. E a gente termina com essa reflexão. O caso dos árbitros de futebol no Brasil, na verdade, é só um exemplo de uma tendência muito maior. Essa ideia de uberização, de trabalho sem vínculo, sem direitos, se até a figura que simboliza a autoridade máxima num espetáculo tão popular vive essa realidade, o que isso diz sobre o futuro das relações de trabalho para todo mundo, hein? A questão fica no ar.